O que o Jornal Nacional escondeu de você ontem? Esse texto é da Ângela Carrato. O novo Sputnik. Preconceito e meras suposições. Assim pode ser definida a longa matéria que abriu essa edição do Jornal Nacional. O assunto era o anúncio pelo presidente russo Vladimir Putin de que seu país já tem a vacina contra o Covid-19 e que ela começa a ser aplicada imediatamente. Primeiro vão recebê-la os profissionais da saúde, os professores e depois os demais. O anúncio deveria ter sido mostrado como uma conquista importante para a humanidade. Mas o Jornal Nacional preferiu destilar todo o preconceito que o Ocidente, barra Estados Unidos e Inglaterra, nutre contra a Rússia. Como ia ficar muito feio o Jornal Nacional continuar escondendo do seu respeitável público que já existe vacina contra o Covid-19 e que o mérito é dos russos, a solução foi diluí-la em meio a outras vacinas que se encontram em estágio mais avançado de pesquisa. 3 chinesas, uma americana e uma alemã. No mais, na fajuta repercussão que o Jornal Nacional fez do novo Sputnik, esse é o nome da vacina, que é em homenagem a outro grande feito dos russos nos tempos da União Soviética. O Jornal Nacional se esqueceu de dizer que Trump e Boris Johnson dariam tudo para estar no lugar do Putin nesse momento. Cortes na educação. A matéria sobre o anúncio de que o governo Bolsonaro pretende cortar mais de 4 bilhões do orçamento do Ministério da Educação para 2021 foi superficial e acabou ganhando um caráter mais alarmista do que de denúncia. Isolada das demais medidas que Bolsonaro e seu governo vêm tomando contra a chamada área social no Brasil, ela acaba soando como fator de medo a justificar a tão sonhada reforma da administração. A nova menina dos olhos do ministro da Economia, Paulo Guedes. Algo como: sem reforma administrativa não há como continuar. Não é verdade. Primeiro, porque a receita de sucesso para se sair de uma crise é investir em educação e pesquisa. Segundo, porque os estados soberanos que emitem moedas como o Brasil não quebram. Aliás, é isso que os Estados Unidos, os países europeus e o Japão estão fazendo. O Brasil de Guedes e Bolsonaro está na contramão da história. O Jornal Nacional também. Falar da debandada. Muito esquisita a matéria sobre a debandada no Ministério da Economia, anunciada pelo próprio Paulo Guedes. Né? Foi assim que o Paulo Guedes denominou a decisão de 2 de seus auxiliares deixarem o cargo. Os titulares das secretarias de desestatização e de desburocratização. O motivo para a demandada foi, segundo Guedes, o fato das privatizações não estarem, né, andando. Se dependesse do Guedes e dos 2 que deixaram o cargo agora, o Brasil venderia todo o seu patrimônio a preço de banana, como fez na semana passada com 3 importantes, valiosíssimas plataformas de petróleo leiloadas como se fossem sucata. Por isso, essa matéria do Jornal Nacional pode ser interpretada como uma forte pressão de Guedes e sua turma ultra neoliberal para que Bolsonaro acelere o processo das privatizações. No mais, é importante lembrar que para a elite brasileira, Bolsonaro só continua no poder porque ele é o caminho para privatizar tudo e tornar mais rica essa turma que não tem o menor compromisso com o Brasil e com os interesses da população brasileira. Petrobras. Bom, prova de que a turma do Guedes continua a todo vapor com as privatizações é que a Petrobras, junto com um grupo de empresas, entrou com um novo pedido no CAD para poder vender a Liquigás. O CAD precisa se pronunciar se há risco de monopólio ou cartelização para o setor. O Jornal Nacional escondeu essa notícia do seu respeitável público. A atual direção da Petrobras trabalha contra a própria empresa. É fato. Vendedores e pretendentes compradores usam inclusive a curiosa palavra desverticalização
para encobrir o que realmente lhes interessa: tirar da Petrobras um dos seus mais importantes e estratégicos e lucrativos setores, o da comercialização do gás. Dito de outra forma, se depender dos vorazes e antinacionalistas, amigos do ministro Paulo Guedes, a Petrobras vai se transformar em empresa para dar lucro apenas para meia dúzia de espertalhões no Brasil e seus parceiros internacionais, como nos tempos da colônia. Vamos falar do Dallagnol e o Gilmar Mendes. Outra omissão no Jornal Nacional ontem foi a notícia sobre a decisão de um juiz de primeira instância no Paraná que deu ganho de causa ao procurador-chefe da Lava Jato em Curitiba, o Deltan Dallagnol, contra o ministro do STF, Gilmar Mendes, em caso de suposta ofensa à sua honra. Além de inusitado, a tal decisão do juiz deve motivar uma enxurrada de discussões que não interessam para o Jornal Nacional que venham a público. Para dar notícia, o Jornal Nacional teria que informar ao seu respeitável público que o ministro Gilmar Mendes já chamou a Lava Jato de organização criminosa e denunciou a tentativa dela de se apropriar através da criação de uma fundação de 2,5 bilhões às custas da Petrobras. No mais, essa sentença a qual cabe recurso nada mais é do que uma tentativa de pressionar a Suprema Corte, né, que prepara para votar agora o processo sobre a suspeição do ex-juiz Moro para julgar o presidente Lula. Rachadinhas. Um novo detalhamento de como funcionava o esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual e hoje senador da República, Flávio Bolsonaro, foi o principal destaque dessa edição. Pelo exibido pelo Jornal Nacional, fica nítido que as rachadinhas, junto com a loja de chocolates, estão no centro de um esquemão que lavou dinheiro retirado ilegalmente de funcionários do gabinete do Flávio e engordou as finanças e o patrimônio da família Bolsonaro, aí incluídos filhos, esposa e ex-esposa. A reportagem é minuciosa e não deixa margem para desmentidos. Tanto que o Palácio do Planalto não quis se pronunciar sobre o assunto. O que causa estranheza e levanta suspeitas sobre os reais interesses do Jornal Nacional nesse processo é que a matéria acaba fechada nela mesma. Vale dizer que nada foi falado sobre a repercussão no meio político, econômico e junto à sociedade sobre o assunto e a questão do impeachment de Bolsonaro. Não é colocada em cena. Tudo fica restrito à esfera da justiça, descartando-se assim a participação popular. Basta lembrar a diferença entre como agia o Jornal Nacional contra a ex-presidenta Dilma Rousseff e como age agora contra o Bolsonaro. Razão pela qual o objetivo último dessa reportagem talvez não seja só informar. Pode ser também mais um recado velado da turma do ministro Guedes para o Bolsonaro. Falar de futebol. A Justiça do Rio de Janeiro negou liminar da Globo, que tentava proibir a Turner de exibir na TV fechada partidas de futebol de times que a Vênus Platinada considera ter direito por contrato. Essa foi uma duríssima derrota para a família Marinho, que sempre teve na transmissão de partidas de futebol e no Campeonato Brasileiro também. Uma de suas principais fontes de recursos. A Globo vai recorrer, mas dificilmente ela vai ter sucesso, pois a decisão tem como base medida provisória em vigor, assinada pelo senhor Jair Bolsonaro. A situação da Globo fica mais complicada ainda quando se sabe que o Carnaval Carioca, cuja exclusividade na transmissão é também outra poderosa fonte de recursos para a emissora, não deve acontecer no próximo ano por conta da pandemia. Então a Globo está fodida.